Muito bem, estamos de volta aí com mais uma aula de homilética, né? A nossa aula aí é a homilética parte 2. E antes de começar aí para a nossa aula, nossa videoaula, eu quero mostrar algo para vocês. Se inscreva no nosso canal, né? Dê o seu like aí, vai estar nos ajudando bastante. Nosso canal aí, você vê tanto nosso trabalho, né? Do dia a dia, nós somos pastores e atualmente estamos na Assembleia de Deus. E já passamos por algumas congregações, algumas cidades, e temos aí um trabalho missionário a qual Deus tem muito nos ajudado. Nosso canal é Missões Alex e Simone, certo? Como estamos falando de homilética, a prática do sermão, né, a arte de pregar, eu quero mostrar algo para você. É normal todo começo ser dificultoso. Todo mundo que está começando tem as suas dificuldades. Eu, quando comecei lá aos meus 17 anos, 16, 17 anos, quando eu assumi a primeira congregação, era uma congregação na área rural e a gente não tinha assim muito conhecimento como hoje. Tinha dificuldade aí de estar montando um sermão e às vezes as minhas mensagens elas não duravam mais do que 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos para mim era uma mensagem, um sermão imenso. E então, ao longo do tempo, nós fomos aprendendo a trabalhar. Hoje existem na internet aí muitas apostilas, muitos e-books que têm aí sermões tópicos, né? Que vão estar ajudando. Simplesmente você pega o sermão que alguém já ministrou, e lá tem alguns tópicos e vão que você pode estar editando, reeditando, colocando outro texto, usando só os tópicos. E com isso, você está criando aí o seu sermão. O que eu descobri? Eu descobri algo que me ajudou muitas vezes, até mesmo agora, como nós temos aí 4 congregações e o nosso tempo é bem reduzido, e às vezes você não tem como, você está criando todo dia um sermão diferente para estar trazendo aos irmãos. E você acaba pegando aí vaga aí a oportunidade em cima de sermões já ministrados por grandes pessoas. Existem vários livros, né, lançados, vários e-books, até mesmo livros de sermões aí, 1000 sermões, que você pode estar utilizando, te ajuda aí no dia a dia. É comum, pode usar? Pode. Ninguém é dono do sermão. O sermão é do Espírito Santo. E assim, eu pego um sermão meu e posso passar para você, e em cima do meu sermão você criar um outro sermão usando só os meus tópicos. Isso vai ajudar muito para quem prega todos os dias. Nem sempre você consegue ali estar criando uma mensagem todos os dias. Você tem o seu dia a dia, você tem os seus afazeres. Existem pessoas que tomam conta de igrejas e trabalham no dia a dia secularmente. Até mesmo nós que não trabalhamos secularmente, nós temos nossos afazeres. Visitar um irmão, outro, aconselhar um irmão, aconselhar outro. Temos a nossa família, o nosso dia a dia. Precisamos estar fazendo várias atividades. E às vezes não tem como você parar para poder preparar uma mensagem inédita. E aí tem esses sermões que nos ajudam muito. Eu quero mostrar algo para você que eu achei muito interessante e que deu certo também, tanto no começo quanto no dia a dia. Às vezes não tem como preparar um sermão e aí precisa de um trabalho bacana. Aí tem algo interessante. Olha só, eu tô com uma revista aqui, essa revista da CPAD, é a lição de número 2 do que vai acontecer no outro domingo, não é amanhã, no outro domingo. Eh, Nessa revista, o que nós temos aqui? Algo que eu achei interessante. Leitura diária. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nessa leitura diária, nós temos aqui um versículo e temos um título. Temos aqui um título. Olha só, o segundo, a igreja retratada como virgem pura. Depois outro título, a igreja como rebanho de Deus.
O outro título, A Igreja como Sacerdócio Real. O que eu vi aqui? Eu consegui contemplar aqui um sermão. Eu já preguei várias vezes em cima de leituras diárias e deu certo. Então eu achei assim, olha que interessante, às vezes eu não tenho tempo de montar um sermão, são vários sermões, e nós pregamos basicamente quase todos os dias. Então eu poderia colocar esse mesmo título, ou colocar um outro título. Eu poderia usar o meu texto principal textual, eu poderia usar um outro texto. E eu venho aqui, observo, analiso aqui os temas, né, que estão aqui e uso esses temas como tópicos. Aqui nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis tópicos. Eu poderia colocar, por exemplo, as 6 imagens da igreja bíblica. 6 imagens bíblicas da igreja, por exemplo, poderia ser o meu título, e eu poderia estar pregando aí, então, a primeira imagem retrata a igreja de Cristo como a Virgem pura, aí faço todo um comentário em cima desse versículo. A segunda imagem aponta para a igreja como o rebanho de Deus, eu trago todo um contexto, toda uma explanação em cima. A terceira imagem que eu vejo aqui é a imagem da igreja como um sacerdócio real. Então, assim, eu descobri um apoio a quem precisa, né, que não tem um tempo de estar montando um sermão e acaba sendo uma oportunidade para a gente, ou até mesmo, às vezes você não tem você que prega todos os dias, tem que ter mensagem todos os dias, nem sempre você tem uma inspiração, tem momento que Deus vai te dar palavra, tem momento que você precisa montar um sermão de última hora aí. Então eu encontrei nessas revistas, né? Essa oportunidade. Isso aqui é da CPAD, eu tenho uma outra aqui também da Betel, que também tem essa leitura bíblica diária. Deixa eu ver aqui a leitura bíblica diária deles. Deixa eu voltar aqui. Aqui, esboço da lição, aqui, leituras complementares, da mesma forma, segunda, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá falando sobre família, né, um culto aí de família, de repente, está sem inspiração nenhuma, mas precisa de um trabalho aí você vem na revista, tanto que eu tenho aqui as minhas revistas, eu tenho poucas revistas, eu devo ter umas 300 revistas aí, eu acredito. Eu tenho algumas também digitais, muitas digitais. Então eu vi uma oportunidade aí para estar montando um sermão de última hora. É só uma dica aí para você, deu certo para mim. Eu espero que dê certo para você também. Vamos à nossa aula então, a nossa segunda parte aí de homilética, a parte 2. Existem vários tipos de sermões, né, que podem serem utilizados aí no dia a dia. Temos aí o sermão temático, sermão textual, sermão expositivo e o sermão biográfico, biografia. O sermão temático são argumentos, né, divisões, resultam do tema independente do texto. Eu gosto muito desse temático, né, temas, tópicos. Sermão textual, os argumentos, divisões são tiradas diretamente do texto bíblico, né? O textual, você pega um texto bíblico e vai explanando aí, o versículo 1 fala disso, daquilo, aquilo outro, e coloca lá mais detalhe. Versículo 2, aquilo outro, e vai trazendo. E tem o sermão expositivo, né? Os argumentos giram em torno de uma exposição exegética completa do texto, e muito usado também em estudo bíblico, aí o sermão expositivo. E temos o sermão biográfico. Os argumentos são baseados na vida de um personagem bíblico, né? Aí você vai pegar um personagem bíblico e vai explanar sobre ele, falando, contando a vida dele, as experiências deles que servem para o seu público no dia a dia. Sermão temático. A definição é aquele em que toda a argumentação ou divisões principais estão atreladas a um tema. Divide-se o tema e não o texto, que permite a utilização de vários textos bíblicos. É o caso aí que nós usamos aí, que eu mostrei para você, da lição de escola bíblica. Eu vou ter um texto, em cima daquilo ali eu vou colocar um texto, vou trazer um contexto que mais se baseia em cima de todos
àqueles temas, certo? E depois do texto eu não vou ficar preso no texto. O texto pode ser o meu começo, né? O meu desfecho depois da introdução. Aí depois, então, eu vou trazer aqueles temas igual seis motivos disso, seis imagens da igreja. E aí, então, é assim que funciona aí um sermão temático. Como tirar as ideias e argumentações de visões do tema? Meu, escolher o tema, obviamente, criar frases, retirar de textos bíblicos ou de outras fontes. No caso aí, igual eu peguei da revista bíblica, né, outras fontes. A ideia, o bacana do sermão temático, você pode criar, aí igual, por exemplo, sete passos igual Jesus andou, sete motivos pela qual a sua oração não é respondida. é, igual já trouxe o sermão, sete motivos pelo qual nós precisamos de dobrar os nossos joelhos, 12 motivos disso, 8 motivos daquilo, 6 motivos daquilo outro. Então você vai criar frases ou a partir do texto, ou do texto obviamente lido, ou então algumas coisas que você pode trazer fora do texto, igual geralmente em campanhas. Em campanhas usa muito o sermão temático. Sete mergulhos de Naamã. Vamos ver sobre os sete mergulhos de Naamã. Aí vai trazendo vários assuntos, né, concernente aí em cima desse tema. Analisar o tema, né, repetir, refletir várias vezes. Tem que analisar o tema para poder estar montando esse sermão. Pergunte-se o que deve ser falado sobre o tema. Aí, quando você faz essa pergunta, você está tirando as fontes em cima do texto. Extrair a principal frase ou a frase do tema. Ela pode repetir nos argumentos, né? Nos argumentos, a frase principal aí em cima do seu contexto. Separe no mínimo 3 argumentos ligados ao tema. No mínimo 3, para você ter mais um tempo do sermão não ficar pequeno demais também. Pesquisar passagens bíblicas que refiram aos argumentos. Aí você pode ter uma Bíblia aí, chave em cadeia, né? Que aí com temas em cadeia, onde você pega um tema num livro e esse mesmo tema você vai ter em outros livros. Isso vai enriquecer o seu sermão. As divisões são explicações ou resposta ao tema, né? Aí são 8 tópicos, 7 tópicos, não ser muito pouco, né? 2 tópicos só, um tópico só, e também não encher muito para não ficar um sermão cansativo. Vou falar 24 passos que Jesus andou. Então, assim, nada, 24 tópicos. Se você for multiplicar aí a 10 minutos, cada um é 240 minutos. Aí vai ficar algo bem enfadonho, né, para estar trabalhando ali. Sermão temático também, tipos de tema. Interrogativo, né? Uma pergunta deve ser respondida no sermão. Aí você cria uma pergunta ali, em seus passos, o que Jesus faria, né? Lembrei daquele filme, poderia ser um sermão também. Exemplo, onde estás? Que farei de Jesus? Tem uma arma, o que tem uma arma, o que fazer com ela? Pode ser lógico, né? Explicativo. O que o homem semear, isso ele ceifará. Quem encontra Jesus volta por outro caminho, né? O sermão explicativo. Imperativos, né? Mandamento, ordem, característica pelo verbo imperativo, né? Um sermão de ordem, né? Enchei-vos do Espírito Santo. 7 passos para você encher do Espírito Santo. Não seja incrédulo. Não adores a um Deus morto. Enfático, realçar um aspecto específico. Só Jesus salva. Os dois tipos de cristãos existentes nesse mundo. Ou geral, né? Abrangente, aborda um assunto de modo geral sem especificá-lo. Vamos falar sobre amor, sobre fé, sobre esperança. Ainda um sermão temático, nós temos aí a paz. Exemplo, né? A paz que só Jesus pode dar. É o meu primeiro ponto. Ilumina o nosso caminho. E eu vou estar explanando passo a passo
e aí eu tenho uma referência aí, Lucas 1,79. O segundo ponto do nosso contexto: liberta a nossa mente do pensamento perturbador. João 14, 27, eu vou estar explanando. Terceira parte: retira o sentimento do medo. E aí tem a referência: ele salva. A paz que só Jesus pode dar, salva. A paz que só Jesus pode dar, retira o sentimento de medo. A paz que só Jesus pode dar, liberta a nossa mente do pensamento perturbador. E assim nós vamos construindo aí, em cima desse temático, todo um sermão. Em cima dessas ideias, todo um sermão. O sermão temático, ele exige do pregador mais cultura geral e teológica, criatividade, estilo apurado. Contudo, o sermão temático conserva a melhor unidade. Eu, particularmente, sempre gostei desse sermão temático. É mais fácil de trabalhar, é mais fácil de assimilar tanto para nós quanto para o ouvinte. Entendeu? Eu acho muito mais fácil trabalhar com o sermão temático. E quando nós precisamos de uma carona aí, como já diz aí no início desse curso, nós temos aí sermões temáticos diversos. Né? Na revista Escola Bíblica, cada revista tem 13 textos, né? 13 lições. Pelo menos a CPAD são 13 lições. Existem revistas que tem mais, tem 17. Mas 13 lições, você tem 13 sermões aí, e aí depende o tanto que você prega, igual no meu caso aí, que basicamente eu tenho 4 igrejas, 2 cultos em cada igreja, nada, são 6 ministrações por semana. Isso vezes 4, 24 mensagens por mês, um mínimo aí que eu vou estar ministrando, né? Um mínimo aí 24, no mínimo 24 mensagens por mês. Como é uma igreja ainda pequena, são igrejas na área rural ainda pequenas, nós temos aí poucas pessoas que pregam. Então, obviamente, você pode ter pessoas que pregam na igreja, mas quando você é o pastor principal, você precisa estar preparado e as pessoas querem ouvir o pastor principal ou alguém de fora. Isso é uma cultura que o povo tem. E o povo é observador. Já vi situações de pregadores que são itinerantes e pregam. Nós devemos tomar cuidado em igrejas que têm aí o seu culto filmado, né, em canais no YouTube ou alguma outra plataforma. Por exemplo, nós vimos aí de um pregador, ele é um pregador não famoso, mas conhecido na nossa região, que pregou uma mensagem e voltou no outro ano. E aí ele pregou a mesma mensagem, do mesmo jeito. Então, assim, as pessoas observam. As pessoas observam se você está repetindo a mensagem, se você preparou a mensagem, se você não preparou a mensagem. Então o povo ele espera de quem está com o microfone na mão, ele quer ouvir Deus falar com ele. Então nós precisamos estar preparados. E nós temos agora o sermão textual. A definição é aquele em que toda a argumentação está armada no texto principal, que será dividido em tópicos. No sermão textual, as ideias são tiradas de um texto escolhido pelo pregador. As divisões principais são derivadas do texto e construídas numa breve porção da Bíblia. Características de um sermão textual: deve girar em torno de uma ideia principal da passagem e as divisões principais devem desenvolver essa ideia. As divisões podem consistir em verdades sugeridas pelo texto. As divisões devem preferencialmente e, quando possível, vir em sequência lógica e cronológica do texto. Então, o textual ele tem que obedecer 100% o texto, passo a passo. As próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do sermão,
desde que refiram a ideia principal. Então, o sermão textual ele está todo dentro do texto. Existem pessoas que gostam de pregar sermões textuais e até mesmo nem fazem aí o uso de esboço, já pega o texto, vai lendo o texto, explanando, lendo, explanando, lendo, explanando. É interessante também. E depois nós temos aí o sermão expositivo, né? A ideia de expor. Definição: é aquele que explora os argumentos principais da exegese e da hermenêutica e faz a exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. E pega um texto e vai explorando o texto, vai cavando, usa aí a exegese, que é a arte de extrair do texto, extrair assim, pegar aprofundo mesmo a ideia, a hermenêutica que vem fazendo pergunta: quando? Quem? Por quê? Então a hermenêutica vai trazendo perguntas e a exegese vai extraindo as ideias ali. O sermão expositivo é uma aula, uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Esse tipo de sermão requer que o pregador cultura teológica e poder espiritual. Tem que ter um conhecimento e tem que ter uma vida com Deus. É muito comum o uso do sermão expositivo em pregações seriadas como conferências e estudo bíblicos. É estudo bíblico, você vai aprofundar mesmo quem era. Por exemplo, vamos fazer aí uma ideia aqui. Aquela mulher procurou Eliseu com a ideia de que o seu marido havia morrido e havia deixado dívidas. Então nós vamos fazer uma hermenêutica. Quem era o marido daquela mulher? A Bíblia não fala quem é o marido, mas aí nós vamos procurar aí nos contextos históricos. Flávio José vai contar que o nome dele era Obadias. E aí nós vamos entender mais por que que ele ficou é, por que que ele se endividou. E ali Flávio José vai contar o que o livro de Reis, de Segunda Reis, não vai contar para nós. Aí Flávio José vai contar para nós que ele se endividou porque ele pegou o dinheiro emprestado e para poder cuidar de 100 profetas na escola de profeta. E aí ele morreu. E aí nós vamos fazer uma outra coisa. Ele morreu e deixou dívidas. Aí a exegese, vamos extrair do texto por que que aquele homem, por que, no caso, os credores buscavam ali levar os filhos daquela mulher para pagar a dívida. Aí vamos lá na exegese, nós vamos voltar lá em Deuteronômio e vamos entender que pela lei era direito do credor de levar então aqueles filhos para poder pagar aquela dívida, certo? Então é isso aí. O sermão expositivo é uma aula teológica. Você vai extrair, você não vai ficar preso no texto, você vai extrair do texto ideias. Por porquê, ou de que, de onde, quando, data, aquilo isso aconteceu tantos anos antes de Cristo, aconteceu nessa época, acontecia, o rei dessa época era fulano, e assim você vai então fazer um sermão expositivo, expor a palavra aprofundar. É aprofundar, então. Mais usado o sermão expositivo aí em estudos bíblicos, certo? O sermão expositivo é importante e é considerado pelos pregadores mais proeminentes o melhor tipo de sermão. Ele possui uma série de vantagens sobre outros tipos. Uma dessas vantagens é que, justamente por basear uma porção extensa das Escrituras, é possível obter diversas aplicações do mesmo texto. Diversas aplicações você pode colocar aí no mesmo texto. É, e aí o que eu acho interessante, eu particularmente gosto muito de tópicos, trabalhar com tópicos, mas mesmo nos tópicos eu gosto de colocar uma exposição ou outra e misturar um sermão ao outro, certo? E trazer ali a melhor mensagem para o povo de Deus. E aí nós temos aí, né, no sermão expositivo aí como retirar ideias e argumentos. O sermão expositivo é um método mais difícil, apreciado pelos que dedicam à leitura e ao estudo diário e contínuo da Bíblia. Deve ser feito uma análise de línguas, né, as 3 línguas principais, a interpretação, a pesquisa arqueológica, histórica, bem como a comparação de textos, né?
um planejamento, poder abordar um grande texto, uma passagem curta, a interpretação mais fiel, né, buscar a interpretação mais fiel, uma análise profunda do texto, unidades, ideias subsidiárias devem ser agrupadas com base em ideia principal. Não é suficiente apresentar tópicos ou divisões. Tempo de estudos dos pontos mais difíceis pode ser abordado aí em série, uma série de sermões. Então, o expositivo é muito bacana, mas é algo assim que requer você parar um dia aí, 2, 3 dias, montando aí um sermão. Você vai buscar fontes históricas, fontes culturais, e para você entender o porquê de uma coisa, o porquê de outra. Exemplo. Nos dias de hoje existem igrejas denominadas evangélicas que pegam o texto isolado e criam-se doutrinas. Por exemplo, o uso de véu. O uso de véu, em algumas denominações, é colocado como uma doutrina. Aí, quando você vai para um sermão expositivo, um estudo bem expositivo da palavra, você vai entender que Paulo tinha um motivo pela qual ele mandou aquelas mulheres usarem o véu. Não eram todas as mulheres que deveriam usar o véu. Aí vai entender o porquê, qual o motivo. Por exemplo, qual foi o motivo que Paulo mandou aquelas mulheres usarem o véu? Havia naquela época, como hoje, não é difícil nos dias de hoje. Eu costumo dizer que o pecado sempre foi pecado. O que muda nos dias de hoje é a ciência ter se multiplicado e as tecnologias diferenciadas, mas o pecado é o mesmo. Prostituição, adultério, esses pecados sempre houve. E ali, quando nós vamos ver, existiam ali as prostitutas, as mulheres ali. Hoje em dia, em alguns lugares onde tem caminhoneiros, existem alguns pontos em BR que ficam algumas mulheres ali, onde passam carros e param carros, caminhoneiros, e param e fazem o que aquelas mulheres procuram. E naquela época existia, porém, naquela época eram os barqueiros, né? Os navegantes, os marinheiros. E os marinheiros, viajantes, viajavam para um lado para o outro, eles encontravam então essas prostitutas, essas meretrizes. Essas meretrizes, o sinal que uma mulher era meretriz, ela tinha o seu cabelo cortado, assim na altura da nuca, mais ou menos. E essas meretrizes, elas então se converteram ao evangelho. Para que até que o seu cabelo crescesse, porque ela ia andar, converteu no evangelho, ia andar na rua. Obviamente, Satanás não ia querer deixar barato, ia aparecer algum aí marinheiro, alguém que busca esses tipos de mulheres, iam mexer com elas, ia querer levá-las de volta para aquela vida antiga. Então, para que isso não acontecesse, Paulo então mandou que essas mulheres usassem o véu até o seu cabelo crescer. Até o seu cabelo crescer. Era para preservar a integridade daquelas mulheres. Elas se convertiam e precisavam ter um tempo aí de mudança. Ninguém converte de um dia para o outro. Ou melhor, existem alguns que convertem de um dia para o outro e tem uma mudança radical. Mas nem todos têm uma mudança radical. Então Paulo ele trouxe aí essa ideia então. Então não é doutrina para os nossos dias de hoje. A mulher não tem que usar véu quando está orando. Tem que ter reverência. Mas não tem que usar véu quando está orando. E se a mulher quiser orar tomando banho, vai ter que tomar o banho usando o véu? Pense bem. Então não é doutrina. Então o sermão expositivo vem trazer para nós aí essas indagações. Por que Paulo falou isso? Por que fulano falou isso? Qual foi o objetivo dele estar falando dessa forma? Tem um porquê? É cultural, é para os nossos dias de hoje. A Bíblia é assim. Tem coisas que são usadas para os nossos dias de hoje, mas tem coisas que foram faladas para a cultura daquele momento, daquela época, né? Então nós precisamos entender então todo um contexto bíblico. Exemplo, nós hoje não sacrificamos mais animais. Não é assim que se pede perdão. Então precisamos então fazer entender o que são para os nossos dias de hoje e o que era para aquela época antiga.
E por último, então, nós temos aí o nosso sermão biográfico. Definição: é o tipo específico de sermão que tem por objetivo expor a vida de algum personagem bíblico como modelo de fé, exemplo e comportamento. Acontece muito em congressos de mulheres, talvez fazer algum trabalho e trazer algum tema em cima de alguma vida de alguma mulher, igual existem o Desperta Déboras, entre outros trabalhos mais, onde se usam sermões biográficos assim, falando na vida de personagens bíblicos, trazendo aí exemplo desses personagens para os nossos dias de hoje. É muito interessante o sermão biográfico. Não é um sermão que você vai pregar todo dia, né? Já pensou todo dia você pregar um sermão aí biográfico? É um sermão para uma ocasião específica, certo? O sermão biográfico é um sermão para uma ocasião específica. Aí chegamos ao final de mais uma apresentação, de mais uma aula. Dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Estaremos aí sempre postando uma matéria teológica para o alcance de todos, para o conhecimento de todos. Teologia para todos é o nosso objetivo. Que Deus em Cristo possa abençoar grandemente a sua vida.